Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e com este vídeo estamos dando início ao canal Auxílio EBD. O propósito do canal será fornecer subsídios para aqueles que se utilizam das revistas Lições Bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. O foco no nosso canal será trazer comentários sobre a revista dos adultos. Para o segundo trimestre de 2019, as revistas Lições Bíblicas Adultos trazem como título O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Aqui está a capa. Nos acompanhando nesse trimestre, teremos o livro de apoio, escrito pelo mesmo escritor que escreveu as lições, Helenay Cabral. Teremos o livro Os Segredos do Tabernáculo de Moisés, de Kevin Conner. Eis aqui a capa. Teremos também o livro O Tabernáculo e a Igreja, do escritor Abraão de Almeida, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E também teremos a revista Ensinador Cristão número 78. Esse material adicional estará nos acompanhando durante todo o trimestre nas nossas aulas. Voltando agora à revista, esse trimestre, segundo trimestre de 2019, nós teremos 13 lições. A lição de número 1 terá como tema Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Já a lição de número 2 traz como título Os Artesãos do Tabernáculo. Na lição de número 3, Entrando no Tabernáculo, o Pátio. Lição de número 4, O Altar do Holocausto. Lição de número 5, A Pia de Bronze, Lugar de Purificação. Lição de número 6, As Cortinas do Tabernáculo. Lição de número 7, O Lugar Santo. Lição de número 8, o Lugar Santíssimo. Lição 9, a Arca da Aliança. Lição 10, o Sistema de Sacrifícios. Lição de número 11, o Sacerdócio de Cristo e o Levítico. Lição 12, a Nuvem de Glória. E, finalmente, a lição 13, o Sacerdócio Celestial. Agora, vamos iniciar, então, a lição de número 1, cujo título é Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. O texto áureo está no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, e diz: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. A verdade prática nos diz: o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da Igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. A leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos de 1 a 9. Acompanhe a leitura. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, e prata, e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, meus amados irmãos, aqui temos a leitura bíblica em classe. Passaremos agora para
o objetivo. O objetivo geral nos diz enfatizar a relação do tabernáculo com a Igreja de Cristo. Já os objetivos específicos são apresentar a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo, mostrar que o tabernáculo foi um projeto de Deus e pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Então, meus irmãos, agora podemos passar para o comentário da lição. Introdução. Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo. Ao longo das Escrituras Sagradas, o Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. Deus é um ser pessoal. Nestas frases, meus irmãos, precisamos parar para fazer uma meditação. Realmente, Deus sempre desejou habitar com e entre o povo. Vemos isso por toda a Bíblia. Ele começou andando com o primeiro casal no Éden, como nos mostra Gênesis 3 e 8, onde Deus passeava no jardim na viração do dia. Depois, a Bíblia diz em Gênesis 5, 22 a 24, que Enoque andou com Deus por 300 anos. Veja que coisa interessante, 300 anos andando com Deus. Esta comunhão entre Enoque e Deus foi tão grande que a Bíblia nos diz que Deus tomou para si a Enoque e Enoque não foi visto mais na terra. Depois disso, vemos Noé andando com Deus, conforme está escrito em Gênesis 6 e 9. Pelo fato de Noé ter sido fiel, Deus o escolheu para construir uma arca que condenaria toda aquela nação que não cresce no profeta Noé. Por que profeta Noé? Se eu não me engano, lá no livro de Judas, ele diz que Noé foi o pregoeiro da justiça. Porém, segundo a Bíblia nos fala, apenas 8 pessoas se salvaram. Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Ninguém acreditou na pregação de Noé, mas não teve importância, pois eles acreditaram e foram salvos pela arca. E por fim, encontramos em João, capítulo 1, versículo 14, as seguintes palavras: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então percebam, meus irmãos, que realmente Deus sempre quis habitar entre os homens. Desde o Éden, Deus está buscando os homens, Deus está procurando os homens, Deus está tentando influenciar positivamente os homens para que lhe dê crédito, para que reconheçam que Deus é o Todo-Poderoso. Deus realmente é um ser pessoal. Continuando aqui no texto da lição, nesta primeira lição, veremos que o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Assim, compreendemos que a construção requereu a participação humana por meio de ofertas voluntárias, que esse projeto veio da mente de Deus e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a Igreja de Cristo. Observe, meus irmãos, que nesses parágrafos o comentarista está nos trazendo um resumo dos 3 tópicos da presente lição. Entrando agora no tópico de número 1, cujo título é A parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Está se referenciando no livro de Êxodo, capítulo 25, do versículos 1 ao 7, que fazem parte da leitura bíblica em classe.
O primeiro subtópico do tópico 1 é uma pergunta. Por que construir um tabernáculo no deserto? Em primeiro lugar, o que significa tabernáculo? A palavra tabernáculo. O termo tabernáculo, do grego mishkan, significa residência, local de moradia. Seguindo na leitura do subtópico 1. O pioneiro pentecostal Gunnar Wingren, que redigiu uma monografia para sua graduação teológica, na qual foi escrita à mão e apresentada no Seminário Teológico Sueco, em Chicago, Estados Unidos, em 1909, iniciou seu texto monográfico assim: por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho, constituiria uma morada sagrada, erguida segundo um modelo celestial. Antes de tentarmos responder a esta questão do porquê construir o tabernáculo no deserto, é muito importante que nós tentemos contextualizar aquela época e, principalmente, tentar responder uma outra pergunta. Como estava a situação espiritual do povo que saiu do Egito? Segundo vemos na Bíblia Sagrada, eles habitaram no Egito por 430 anos. E como escreveu o pastor Antônio Gilberto, o Egito era uma nação estritamente idólatra. Eles tinham templos, eles tinham sacerdotes, eles tinham cultos a vários e vários deuses. Eles estavam ali com a sua idolatria, com o seu sistema de culto implementado há muitos e muitos anos. E os israelitas, o que tinham? Os israelitas tinham apenas a tradição oral. O que significa tradição oral? Aquelas histórias que eram passadas de pai para filho, aquelas aventuras, aqueles detalhes que os pais passavam para os filhos sobre o que tinha acontecido com Abraão, sobre o que tinha acontecido com Isaac, sobre o que tinha acontecido com Jacó. Porém, os egípcios tinham os cultos, tinham os templos, tinham os deuses, tinham as imagens, e os israelitas tinham apenas a tradição. Percebam então, meus irmãos, como Israel foi influenciado pelo Egito, como Israel foi influenciado pela idolatria pagã do Egito. E quando Israel saiu do Egito, Israel não conhecia ao Senhor. Como que eu posso afirmar isso? A passagem de Êxodo, capítulo 3, versículo 13, nos mostram realmente que os israelitas não conheciam a Deus quando saíram do Egito. Moisés estava no monte e Deus se apresentou a ele naquele episódio da sarça ardente. Em determinado momento, enquanto Deus passava instruções para Moisés, Moisés faz a seguinte pergunta a Deus. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, ele lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Então percebam, meus irmãos, que Moisés estava preocupado em apresentar Deus para o seu povo. O povo iria perguntar: que Deus é esse que você está nos apresentando? Qual é o seu nome? Então percebam, os israelitas não conheciam mais a Deus. Era esse povo que saiu do Egito. Foi esse povo que Moisés resgatou de lá. Um povo que, segundo a Bíblia Sagrada, foi resgatado com mão forte, com braço estendido, com muitas maravilhas realizadas ali no Egito, mas era um povo que ainda não acreditava e ainda não conhecia a Deus. Agora, tentando responder a questão: por que construir um tabernáculo no deserto? Aquele povo, meus amados irmãos, era um povo essencialmente visual. Como assim essencialmente visual?
Eles precisavam ver alguma coisa para poder crer. Eles precisavam ter algum sinal, eles precisavam ter alguma evidência para que pudessem crer em Deus. E Deus, sabendo disso, juntou o seu desejo de habitar no meio do povo com a necessidade que o povo tinha de ter uma garantia da presença de Deus, de ter uma garantia de que Deus realmente estava no meio deles. Ainda naquele momento, a lei não estava promulgada, apesar de que em Êxodo 20, que foi um pouquinho antes do povo de Moisés subir ao monte, Deus havia dado a ele as leis morais, onde diz lá, não terás outros deuses diante de mim. Então, eles não podiam fazer imagens. Deus havia proibido de fazer imagens. Só que eles, como eu já disse, eram um povo extremamente visual. Precisavam ter alguma garantia de que Deus estava ali. E por isso Deus providenciou que o tabernáculo fosse construído para que Deus habitasse no meio deles. Continuando aqui a leitura. Desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até as cercanias do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés e revelou-lhes suas leis, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. Aqui é mais uma repetição do que estava dito acima. Eu quero acrescentar aqui que, segundo Êxodo 19:1, o povo demorou 3 meses na sua jornada entre o Mar Vermelho até esse ponto no Monte Sinai, ao sopé, à base do Monte Sinai. 3 meses durou esta caminhada. Continuando aqui a leitura do texto. Para isso, ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda, a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele e assim receber sua palavra. Aqui, irmãos, precisa ficar claro que, segundo a Bíblia Sagrada, as únicas coisas que Moisés trouxe do monte foram as 2 tábuas. Apenas isso. O comentarista disse que Deus deu a Moisés a planta, mas a Bíblia não dá evidência de que Deus tenha dado a planta. O que nos dá a entender é que Deus mostrou para ele todos os detalhes de como deveria ser construído o tabernáculo, as cortinas, o véu, a arca da aliança e todas as outras coisas, todos os outros utensílios de dentro. E não entregue a planta, e não entregue desenho, o projeto. O que entendemos de tudo isso é que o próprio Moisés precisou fazer o projeto. Lá em Atos 7:22, durante a pregação de Estevão disse que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E essa instrução, com certeza, o capacitou para que ele pudesse, elaborar o projeto de acordo com aquilo que ele tinha visto lá no monte. Então, eu discordo um pouquinho aqui do comentarista, pois Deus não deu a planta, Deus mostrou. E quem fez a planta, com certeza, foi Moisés. Continuando a leitura, essa tenda, denominada tabernáculo, era de caráter provisório, pois podia ser armada e desarmada durante a caminhada israelita pelo deserto. Realmente, se você for ler ali no livro de Êxodo e no livro de Levítico, você verá que o tabernáculo é uma obra-prima, pois foi idealizado de forma a permitir a sua montagem e desmontagem muito rápida, sem muitos problemas. Continuando agora a leitura. Entretanto, conforme escreveu Gunnar Wingren, e aqui, irmãos, o Gunnar na revista está errado, está com N só. Na revista nós temos, das 4 vezes que são escritas Gunnar Wingren, 3 vezes estão erradas, com um N só. E esse texto, e nesse parágrafo que estamos lendo, é um dos erros. O outro erro que nós temos nessa lição, o erro de ortografia, é que foi escrito carmesim com Z, e na realidade, carmesim é com S. Retomando aqui a leitura do parágrafo. Entretanto, conforme escreveu Gunnar Wingren, a razão principal de sua existência
era a de servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Aqui temos mais uma repetição do propósito da existência do tabernáculo. Agora, subtópico 2 do tópico 1. A materialização da obra de Deus. Está tomando como referência Êxodo capítulo 25, versículos 1 e 2. O projeto de Deus teve origem no céu e se materializou na terra por meio de seus filhos. Segundo o escritor aos Hebreus, o modelo que Moisés viu do tabernáculo está nos céus. Leia lá Hebreus capítulo 8, versículo 5, ou Hebreus capítulo 9, versículo 23, na versão NVI, Nova Versão Internacional. Nos dá a entender lá no livro na carta aos Hebreus, de que o tabernáculo oficial, da qual Moisés viu e tomou o modelo, está no céu. Está referenciado lá na carta aos Hebreus. Continuando agora a leitura do texto. A construção do tabernáculo se efetivou mediante a participação do povo de Deus através de ofertas alçadas e voluntárias como ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura e carmesim. Esse carmesim que está escrito aí na sua lição com Z está errado, é com S. A obra de Deus requer parceria humana. Aqui, irmãos, também precisamos trazer um comentário, uma meditação para vocês. Deus tem poder para executar coisas grandiosas, pois nada é impossível para Ele. Porém, Deus trabalha através de nós. Em 1 Coríntios 3 e 9, Paulo diz que somos cooperadores de Deus. Percebam, cooperadores de Deus. Nós cooperamos com a obra de Deus. Deus nos usa para fazer a sua obra. Calvino interpreta este versículo da seguinte forma: embora Deus pudesse realizar todo o trabalho sozinho, Ele nos chama, mortais insignificantes, para sermos como coadjutores e faz uso de nós como instrumento. Perceba, Deus poderia fazer tudo, mas Ele nos chama, Ele nos convida como instrumentos nas suas mãos para realizar a sua obra. E esse chamado de Deus para o trabalho nos atinge em todos os ângulos da nossa vida. E com a parte financeira não seria diferente. Agora, irmãos, precisamos trazer algumas informações adicionais sobre ofertas. Em primeiro lugar, precisa ficar claro que em nenhum momento deste episódio do tabernáculo está se citando a respeito de dízimos. O caso aqui está girando em torno de uma oferta alçada. E o que é essa oferta alçada? É uma oferta com um fim, um objetivo específico. Para a construção do tabernáculo, nós vemos que Deus providenciou todas as coisas que eram necessárias. O dinheiro estava vindo do bolso do povo, mas foi Deus quem colocou esse dinheiro no bolso do povo. Você pode perguntar, mas como assim Deus colocou o dinheiro no bolso do povo? Vejamos o que Deus diz em Êxodo, no capítulo 3, versículo 21 e 22. Deus prometeu para Moisés, ainda lá no monte, que os israelitas não sairiam de mãos vazias do Egito. Acompanhe a leitura dos versículos 21 e 22 de Êxodo 3, na versão Nova Versão Transformadora, NVT. Acompanhe aí. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata
e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Deste modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Percebam então, meus irmãos, que Deus lá no monte já havia dito a Moisés que os israelitas não sairiam de mãos vazias. Depois disso, Deus cita essa questão do dinheiro em mais duas passagens. Vamos ler agora Êxodo 11, capítulo 11, versículos 2 e 3, agora na versão Nova Almeida atualizada. Acompanhe a leitura, por favor. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Percebam aqui, primeira menção dessa questão dos israelitas não saírem de mãos vazias, Êxodo 3. Segunda menção, agora, em Êxodo 11, versículos 2 e 3. Aqui, nesses versículos de Êxodo 11, ao meu ver, Deus estava já preparando o coração dos egípcios para o que aconteceria mais tarde. Os versículos dizem que os israelitas encontraram favor diante dos egípcios. Ou seja, o coração dos egípcios se inclinou para que eles atendessem às solicitações dos israelitas quando eles lhes pediram ouro, prata e coisas preciosas. Então podemos considerar que esse episódio foi apenas a preparação do coração dos egípcios para o que aconteceria mais à noite, mais tarde, na realidade depois da meia-noite. Agora leremos mais dois versículos no livro de Êxodo, no próprio capítulo 12, versículos 35 e 36, na mesma versão Nova Almeida atualizada, NAA. Acompanhe, por favor. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Aqui, irmãos, acreditamos que ficou provado que a provisão para os israelitas veio diretamente das mãos de Deus. No meu entendimento, foi Deus quem providenciou toda aquela riqueza para os israelitas. Aqui cabe uma reflexão. Para que os israelitas iriam precisar de ouro e prata no deserto? Será que eles iriam comprar alguma coisa lá? Tirando o episódio em que o povo de Israel passou dentro das terras de Seir, Deuteronômio, capítulo 2, versículos 1 a 7. Não havia necessidade nenhuma de ter dinheiro enquanto os israelitas estavam no deserto. Se eles não iriam precisar de dinheiro no deserto, só dá para entender que o despojamento dos egípcios foi para prover recursos para que os israelitas tivessem condições de construir o tabernáculo no deserto. Então, daqui entendemos que todos os recursos que foram necessários para a construção do tabernáculo foram providas por Deus ao povo, para que o povo entregasse a Moisés para que o tabernáculo fosse construído. Percebo então a atuação de Deus para que a sua obra seja realizada na terra. E isso nos transmite um conceito muito importante. Nós ofertamos aquilo que Deus nos dá primeiro. Este conceito está representado ali em 1 João 4 e 19, em relação ao amor, onde diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então percebam, estamos estendendo essa questão
do que Deus nos faz primeiro para que o retribuamos também na parte financeira. Nós só conseguimos dar aquilo que recebemos. E normalmente Deus é muito maravilhoso, Deus é muito bondoso, Deus é muito provedor para nos dar, para que possamos dar a Ele e a sua obra também. Num outro episódio, Davi, quando estava preparando ali as coisas para a construção do templo, para deixar tudo preparado para o seu filho Salomão levantar e construir o templo, ele fez uma oração muito interessante ali em 1 Crônicas 29:16. Ele disse assim: Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Percebam, irmãos, que Davi estava reconhecendo que aquilo não era a bondade dele, que aqueles recursos que ele estava apresentando ao Senhor, ele já os havia recebido do próprio Deus. Ou seja, Deus o encheu de bens e ele estava apenas retribuindo ou devolvendo ou entregando algo que ele próprio já tinha recebido. Este, então, é o conceito da contribuição. Deus nos dá e nós retribuímos. Deus nos dá e nós doamos. Deus nos dá e nós repartimos com os necessitados. Este, então, é o conceito neste episódio. Em nenhum momento foi citado dízimo, e sim apenas oferta alçada. Continuando aqui, então, a leitura do tópico. No tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja é o mesmo. O dízimo e as ofertas alçadas são para o sustento das necessidades que envolvem uma igreja. Projeto de construções de templo, de sustento de obreiros, de evangelização, de ações sociais, de educação cristã. Em vez de cultivarmos uma postura contrária, deveríamos voluntariamente ofertar à obra de Deus como fruto de gratidão e reconhecimento de suas bênçãos em nossas vidas, como diz lá em 2 Coríntios 9 e 7. Eu vou ler esse versículo, 2 Coríntios 9 e 7, na nova versão transformadora, NVT. Acompanhe, por favor. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui, novamente, o comentarista faz menção de dízimos fora do contexto. Ele tentou aproveitar uma citação de ofertas e incluiu o dízimo. Porém, como eu já disse, mencionei um pouquinho antes, nesse caso não há como falar de dízimo, porque é apenas uma oferta alçada para um fim específico. A questão do dízimo, ela veio aparecer mais para frente, lá no livro de Levítico, no capítulo 27, versículos 30 a 33. Naquele momento, Moisés estava normatizando o dízimo, mas em Êxodo não havia sido mencionado sequer uma vez na Bíblia Sagrada sobre dízimo. Era tão somente uma oferta alçada. Entendam que eu não estou falando aqui contra dizimar. Eu só estou dizendo que nesse contexto específico não é dízimo, é oferta alçada. Mesmo nesse versículo de 2 Coríntios 9 e 7, que o comentarista cita, nessa condição não está falando de dízimo. Nessa passagem de 2 aos Coríntios, está falando de oferta alçada da mesma forma. Era uma oferta que Paulo havia solicitado para os irmãos de Corinto, que fizessem essa oferta para socorrer os pobres que estavam na Judéia. Então percebam, irmãos, que não tinha referência nenhuma a dízimo, mesmo nesse versículo de 2 Coríntios 9, 7. É tão somente uma oferta alçada. Mais uma vez, repito, eu não estou falando contra o dízimo. Eu estou dizendo que mencionar dízimo nestas passagens está fora de contexto, ou seja, não é dízimo que está sendo tratado aqui, e sim oferta alçada. Continuando aqui a leitura, subtópico 3.
3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Êxodo 25, 2. 1. A oferta foi um plano de Deus para sustento da sua obra. Na realidade, Deus normatizou o dízimo para que os sacerdotes pudessem se dedicar ao trabalho do Senhor, sem se preocupar com essa questão do sustento, como diz lá em Levíticos 27, do 30 ao 33. No Antigo Testamento, há uma promessa de bênçãos materiais para os que reconhecessem essa verdade. Neste caso, precisamos ficar atentos, pois na Bíblia Sagrada a maioria das promessas de prosperidade são feitas ao povo de Israel. Não podemos nos deixar levar pela moda atual de querer considerar todas as promessas da Bíblia como sendo para nós, como sendo para a igreja. Nós temos que entender que muitas promessas cabem apenas para os israelitas, para os filhos de Israel, e não são para a igreja, não são para nós hoje. Que fique claro que nós não podemos generalizar essa questão de promessas. Continuando a leitura. Aqui não há o estímulo para se negociar oferta e bênçãos, mas a afirmação de que é a vontade do Senhor que contribuamos generosa e voluntariamente para a sua obra, reconhecendo que Ele domina até as nossas finanças. Isso deve ser voluntário, jamais por coação. Aqui acreditamos que o comentarista cita o costume de alguns de querer barganhar com Deus. A oferta tem que ser realmente motivada pela nossa fé e gratidão ao Senhor pelo que Ele é nas nossas vidas. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Segundo a Bíblia Sagrada, devemos nos doar inteiramente ao Senhor. E isso inclui as nossas finanças. Tudo em nós deve glorificar ao Senhor. Tudo em nós deve servir ao Senhor. Tudo em nós deve ser entregue nas mãos do Senhor. Continuando a leitura. O ato de ofertar é voluntário. O versículo 2 mostra que o Senhor aceitaria a oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Êxodo 35, 29. Vou ler, irmãos, este versículo para vocês na nova versão transformadora, NVT. Acompanhe, por favor. Assim, todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. Continuando a leitura. Deus conhece cada um de seus servos e servas. Por isso, reconhece quem faz esta obra de maneira generosa ou egoísta. Jamais nosso Senhor aceitaria ofertas por coação, mas Ele deseja ver em nós uma atitude voluntária e amorosa, porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Meus irmãos, nessa questão da coação, o que é uma coação? É você fazer algo por obrigação, coagido, obrigado por alguém. E não é dessa forma que nós devemos servir ao Senhor, não é dessa forma que nós devemos doar ao Senhor ou mesmo trabalhar para o Senhor. Lá no na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, quando ele fala do amor. Ainda que eu doasse toda a minha riqueza aos pobres e não tivesse amor, nada me aproveitaria. O que ele está dizendo, o que Paulo está dizendo, é que nós temos que ser motivados pelo amor. Nós temos que ser motivados pela gratidão a Deus, pelo que Deus fez por nós. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É por amor, meus amados irmãos, que temos que doar. É por amor que temos que nos entregar nas mãos do Senhor, 100% de nós, 100% do que somos, 100% do que temos. Nunca por obrigação, nunca obrigados a nada, mas por amor. Esses dias estava ouvindo uma pregação do pastor Luciano Subirá, justamente nessa questão de doar, de dar, de repartir. Ele disse que estava passando em um certo lugar e viu dois irmãos conversando sobre dízimo, e um falou para o outro: vamos dar o dízimo, porque é melhor você perder 10 do que passar dificuldades. Ou seja, aqueles irmãos estavam pagando o dízimo, mas por pura obrigação, com medo de que alguma maldição caísse sobre eles. Mas, meus amados irmãos, não deve ser assim a nossa vida. O dízimo, as ofertas, tudo aquilo que fazemos para o Senhor, não pode ser motivada por obrigação, mas tem que ser motivada por amor, tem que ser motivado por gratidão ao Senhor nosso Deus. Fazendo assim, com certeza, a bênção de Deus nos alcançará onde nós estivermos. Continuando então a leitura. Aqui fala novamente da campanha de coleta para os cristãos em dificuldade financeira em 2 Coríntios 8:3. Portanto, na Igreja de Cristo, não pode haver mercantilismo da fé. Você não pode se deixar coagir para trocar ou negociar o que é espiritual, a fim de receber bênçãos materiais. O que a palavra de Deus diz é que você precisa amar ao Senhor de todo o coração e, constrangido por esse amor, doar voluntariamente. Essa perspectiva humilde gera bênçãos da parte de Deus. Aqui mais uma explicação sobre o ato de doar. Agora já, no meu entendimento, ficou um pouco repetitivo, mas seguimos em frente. 3. Fidelidade ao Senhor trará abundância. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco será muito recompensado. E aqui ele cita Mateus 25:21, que eu gostaria de ler convosco na versão Almeida Revista e Corrigida. Acompanhe, por favor. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui o comentarista está mais uma vez usando uma palavra um pouquinho fora do contexto a respeito de contribuição. Em Mateus 25, no contexto deste versículo que nós lemos, fala de zelo na administração dos bens recebidos, dos talentos, e não de dízimos, e não de contribuições. Então, que fique claro que Mateus 25, que foi lido, que foi mencionado aqui, não fala de dízimo. Ele fala, sim, de retribuição, de fidelidade, mas não está ligada diretamente a dízimo. Está ligada na administração daquilo que o Senhor nos deu, dos valores que o Senhor colocou em nossas mãos. Valores espirituais, valores como, por exemplo, uma atribuição na sua obra, um chamado ministerial. Isso está relacionado, irmãos, ao chamado ministerial e não a dízimo, não a oferta física. Que fique claro isso para os irmãos. Seguindo então a leitura. Moisés foi um líder que compreendeu bem essa verdade e a viveu. Pois o povo trouxe tanta oferta em ouro, prata, cobre, pedras preciosas e madeiras, que encheram os depósitos e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou. Êxodo 36, 5. Seja fiel ao Senhor. Aqui, meus irmãos, mais uma vez discordamos do comentarista, porque ele está dizendo que Moisés foi o responsável, que Moisés sabia ou seguia o propósito de abrir as mãos, de contribuir. Mas percebam que em nenhum momento do Pentateuco, onde Moisés esteve envolvido, Moisés foi responsável por essa questão do povo contribuir. Não há base bíblica para isso. Nós já comentamos anteriormente que Deus proveu o dinheiro para o povo
e no nosso entendimento foi Deus quem tocou no coração do povo para que o povo contribuísse. Moisés não teve nada diretamente a ver com isso. E aqui o nosso comentarista diz que Moisés foi o responsável, porque ele quer dizer aqui que o povo trouxe por causa de Moisés. Só que a Bíblia não dá nenhum fundamento para isso. O que nos dá a entender é que o povo trouxe porque Deus os moveu o seu coração. E quem é que tem poder para mover o coração do homem? O Espírito Santo. A Bíblia diz lá no Novo Testamento, e quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que tem poder para convencer. E neste caso foi um convencimento da parte de Deus, acreditamos, para que o povo abrisse as mãos e contribuísse para a construção do tabernáculo. Ou seja, Moisés não teve nada a ver com isso diretamente, não foi por influência dele, pois a Bíblia não nos dá essa autoridade de falar desta forma. Então, mais uma vez, discordamos do comentarista. Que fique claro para os irmãos que eu não estou me colocando acima do comentarista, eu não estou querendo dizer que eu sou melhor ou que eu sei mais, mas nós estamos fazendo uma análise crítica do texto. Nós estamos fazendo uma análise crítica da história bíblica. E na história bíblica não nos dá esse direito. O que nós encontramos na história, o que nós encontramos na Bíblia Sagrada, não nos dá condições, não nos dá base para afirmar estas coisas. Então eu só estou querendo trazer aos irmãos esta reflexão. Talvez você possa até não concordar, mas isso é essa concordância que eu tenho, é esse entendimento que eu tenho a respeito, após lermos o texto, analisarmos e verificarmos, fazermos um cross-check aí entre o que o comentarista está dizendo e o que encontramos nas lições bíblicas. Seguindo agora, então, para o tópico 2. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Êxodo, capítulo 25, versículos 8 a 9. Após estudarmos a primeira seção dos versículos 1 a 7, que mostra a conclamação do Senhor ao seu povo para a construção do tabernáculo por meio das ofertas alçadas, agora nos deteremos nos versículos 8 e 9, pois estes revelam como Deus elaborou este projeto. Subtópico 1. Deus arquitetou o tabernáculo. Êxodo 25, versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Assim inicia o versículo 8. O tabernáculo seria um santuário em pleno deserto, onde Deus habitaria entre o seu povo. Na carta aos Hebreus consta que o tabernáculo de Moisés era uma figura do tabernáculo celestial. Continuando. Desde o início, é perceptível o caráter provisório do projeto divino, pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto. Sim, com certeza. Mas o tabernáculo deveria ser robusto, resistente o suficiente para que resistisse pelo menos aos 40 anos de peregrinação no deserto, pois foi esse o período que os israelitas ficaram, no total no deserto, sendo que o tabernáculo foi construído provavelmente no primeiro ano. Eles tiveram então 39 anos andando com o tabernáculo no deserto. Deus elaborou a engenharia e arquitetou toda a construção do tabernáculo, dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser utilizados. Aqui, conforme falamos anteriormente, a Bíblia não nos diz em nenhum momento que Deus deu alguma coisa a mais a Moisés do que as 2 tábuas de pedra, as tábuas com a lei de Deus. Então, disso nós entendemos que Deus mostrou, até a Bíblia Sagrada diz que Deus mostrou a Moisés o modelo, e Moisés foi a pessoa que teve que elaborar o projeto para que os construtores, para que os artesãos, que trataremos na próxima aula, para que eles pudessem construir o tabernáculo. Então Moisés, acredito eu, que se utilizando dos ensinamentos que ele teve na sua formação no Egito, ele foi capaz de passar para o papel ou para algum recurso visual para que os artesãos conseguissem construir e fazer todas as peças
exatamente de acordo com o modelo que Moisés havia visto no monte. Continuando a leitura. Por meio do legislador de Israel, o Senhor conduziu seu povo desde a saída do Egito até o Monte Sinai. Como já falamos anteriormente, essa jornada durou 3 meses. Neste monte, ele revelou-se a Moisés e aos 70 anciãos do povo, bem como a Arão, Nadab e Abiú, que viram a glória de Deus, como diz lá em Êxodo 24, do 9 ao 11. Ali a glória do Senhor estava presente e uma nuvem cobria o monte. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Êxodo 24, do 15 ao 17. Seria muito importante, meus irmãos, que todos aqueles que irão ministrar leiam o livro de Êxodo inteiro, não apenas a partir do capítulo 20, que é ali onde Deus se manifesta ali no Monte Sinai dando as leis, mas que leia todo o capítulo, todo o livro de Êxodo, para que possa compreender todo o contexto dessa questão da construção do tabernáculo. É uma leitura muito interessante, muito gostosa de ser feita. Experimente fazer. Por 40 dias e 40 noites, Moisés entrou no meio da nuvem e subiu até o cume do monte para ouvir a Deus. Ali, o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir o lugar onde ele habitaria. Aqui cabe uma observação de que antes de Moisés e Josué subirem o monte, Moisés orientou os anciãos de que Arão e Hur ficariam responsáveis pelo povo enquanto eles estivessem no monte, como diz lá em Êxodo 24, 14. Subtópico 2. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Embora Moisés haja sido formado academicamente no Egito, nenhum item do tabernáculo era fruto da sua mente engenhosa e disciplinada. Recebendo instruções diretas de Deus, Moisés persuadiu ao povo hebreu a construir o tabernáculo, pois este era um projeto celestial. Nós já comentamos sobre isso, que Moisés viu o projeto no céu, lá enquanto estava no Monte Sinai, e que teve que transcrever esse projeto para que os artesãos o construíssem. Mas uma coisa que eu achei um pouco complicada nesta frase foi a palavra persuadiu. A palavra persuadiu significa convencer, induzir. E Moisés, no meu entendimento, não precisaria convencer ou induzir o povo a construir o tabernáculo. Até porque foi uma ordem de Deus. O povo construirá, ou seja, eles estavam debaixo da ordem de Moisés. Moisés não precisaria, não teria necessidade de persuadi-los, de convencê-los, e sim ordenar. Não, vocês vão construir porque Deus está mandando. Não há persuasão neste caso. Eu não consegui compreender direito porque que o comentarista usou esta palavra persuadiu, que, ao meu ver, não é a palavra adequada. Continuando, o Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Ele queria fundir o céu com a terra. Aqui, meus irmãos, mais uma vez, vou discordar do comentarista, porque a Bíblia não nos diz que o tabernáculo iria derrubar a separação erguida no Éden. A separação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem no Éden, onde o homem passou a morrer e foi afastado daquela comunhão perfeita. Essa separação só foi quebrada quando Cristo rendeu o seu corpo, o seu espírito ali na cruz do Calvário, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Naquele momento, sim, foi destruída, foi derrubada a parede de separação erguida no Éden. No meu entendimento, o tabernáculo não serviu para isso. O tabernáculo serviu para normatizar o relacionamento entre o povo de Deus e o seu Deus. Normatizar a questão dos sacrifícios,
normatizar aquela questão do relacionamento entre o seu povo e Deus. Mas o povo não tinha a completa liberdade que Adão tinha no Éden, onde, como já citamos, Deus aparecia no final da tarde para ter comunhão com ele, onde Deus vinha passear, segundo a Bíblia Sagrada, no Éden, na viração do dia, para ter comunhão com ele. Essa comunhão, meus irmãos, nós restituímos, então, nós tivemos restituída com a morte, com a entrega do Espírito por Cristo ali na cruz do Calvário. E o comentarista, o escritor aos Hebreus diz que pelo sangue de Jesus podemos ter ousadia de entrar no Santo dos Santos e nos apresentarmos diante de Deus. Então eu interpreto esta frase do comentarista como sendo um pouco infeliz, porque não dá também, biblicamente falando, não dá para provarmos, não dá para seguirmos nesse caminho, porque a verdadeira quebra, a derrubada dessa separação se deu justamente na cruz do Calvário. Ele até complementa no próximo parágrafo, na próxima frase, justamente isso que eu estou dizendo. Perceba, esse projeto glorioso só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de Jesus Cristo, seu amado Filho, na plenitude dos tempos. Então perceba, alcançaria o objetivo máximo. O máximo aí se diz, nesse momento nós tivemos as barreiras quebradas, e não no tabernáculo. O tabernáculo foi apenas uma normatização da relação do povo de Israel com Deus. E alguém pode dizer, não, mas o povo se aproximou de Deus. O povo se aproximou de Deus no tabernáculo? Sim, concordo. Mas observem, nós já citamos, Noé andou com Deus sem tabernáculo. Enoque andou com Deus sem tabernáculo, sem regras, sem lei, sem lei civil, sem lei moral, como nós vimos lá em Êxodo 20. Não tinha nada disso e eles já andavam com Deus. Então percebam que o tabernáculo não foi um divisor de águas nesse sentido do relacionamento com Deus. Por quê? Porque Enoque já teve um relacionamento íntimo com o Senhor. Diz que Noé também andava com o Senhor. Então perceba, não foi o tabernáculo que foi o divisor de águas. O divisor de águas foi justamente a entrega, a crucificação, a entrega do Espírito, a crucificação de Cristo. Então, biblicamente falando, no meu entendimento, o comentarista não foi muito feliz nessas colocações, mas seguimos em frente. Subtópico 3, o plano térreo do tabernáculo, Êxodo 25 e 9. O plano térreo do tabernáculo continha um espaço físico de 100 por 50 côvados aproximadamente, 50 por 25 metros, uma vez que o côvado equivale de 45 a 50 centímetros, pois a medida do côvado naqueles tempos era a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio de um homem. Aqui, meus irmãos, o comentarista nesse tópico 2, do subtópico 3, ele vai citar cada um dos itens do tabernáculo. Eu não vou me alongar muito nesses itens, porque eles serão explicados minuciosamente nas aulas que se seguem. Então, a nossa sugestão ao amado professor é que não perca, não delongue muito tempo com essa questão da explicação do pátio, do altar do holocausto, da pia de bronze, da tenda do testemunho, do lugar santo, do lugar santíssimo. Não despenda muito tempo com isso, porque você vai explicar minuciosamente, nós vamos passar minuciosamente por cada um desses itens nas aulas posteriores. Então eu vou me dedicar apenas à leitura e praticamente não vou fazer nenhum comentário. O pátio. Esse espaço do tabernáculo era chamado átrio ou pátio e era fechado por uma cerca feita de cortinas de linho fino torcido e presas por ganchos e pinos em pilares de madeira de acácia. B. O altar dos holocaustos. No espaço externo dentro do átrio, desde a porta da entrada, havia o altar de bronze ou de cobre, onde eram feitas as ofertas queimadas e principalmente onde era feito o sacrifício pelos pecados do povo. C. A pia de bronze ou cobre. Havia também uma bacia de bronze ou cobre, para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrarem no interior do tabernáculo. D. A tenda do testemunho. O tabernáculo, propriamente dito, era a parte interna e ficava dentro do pátio, composto por duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. E. O lugar santo.
No lugar santo havia 3 elementos: o candeeiro, candelabro ou castiçal de ouro, com suas 7 lâmpadas. A mesa feita de madeira de acácia e coberta de ouro era chamada de mesa dos pães da proposição. Por fim, ainda no lugar santo, de frente para a entrada de cortinas bordadas, que dava para o lugar santíssimo, estava o altar de incenso, revestido de ouro, no qual se faziam intercessões pelo povo de Deus. Letra F, o lugar santíssimo, Santo dos Santos. Por último, e de fato, em primeiro lugar, estava o lugar santíssimo, onde se encontrava a única mobília, chamada a Arca do Concerto, ou Arca do Testemunho, ou também Arca da Aliança, na qual se guardavam as tábuas da lei. Então, nesse subtópico 3, passamos muito rapidamente, pois cada um desses itens será estudado minuciosamente nas aulas posteriores. Então, a nossa sugestão, mais uma vez repetindo, é que os professores não se delonguem muito sobre esses itens, porque eles serão tratados posteriormente nas aulas seguintes. Agora, o tópico 3, o último tópico da lição, diz: a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Subtópico 1, a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. O apóstolo Paulo deu importância a essa relação tipológica quando escreveu: tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Diz lá em Romanos 15:4. Aqui cabe, meus irmãos, uma explicação sobre o que é tipologia. Nós estamos falando nessa lição bastante sobre tipologia e aqui cabe uma explicação sobre tipologia. Cada detalhe da estrutura física, seus objetos, metais, madeiras, tecidos e bordados, peles e cores, estavam na mente de Deus como significados simbológicos e tipológicos voltados para revelar o seu caráter e a sua glória. O que significa isso? Significa que tudo o que estava no tabernáculo, todos os itens, tudo aquilo que foi feito ali, tudo estava representando algo para nós hoje que estamos na época da graça. Tipologia pode ser definido como sendo uma conexão, uma ligação entre fatos ocorridos lá atrás com fatos que ocorrem hoje. Ideias que foram trabalhadas lá atrás com ideias que podemos usar hoje. A definição, por exemplo, dada pelo pastor Abraão de Almeida, nesse livro que nós temos aqui, O Tabernáculo e a Igreja. A definição que ele dá para nós de tipologia é essa: o tipo é uma representação pré-ordenada, pela qual pessoas, eventos e instituições do Antigo Testamento prefiguram pessoas, eventos e instituições do Novo Testamento. O que significa isso? Significa que os acontecimentos, as pessoas, os eventos, tudo o que aconteceu ali no Antigo Testamento, eles são representação para nós que vivemos na época da graça. Tanto, por exemplo, que lá em 1 Coríntios 10, se eu não me engano, quando Paulo fala do que aconteceu com os israelitas no deserto, Paulo falou que eles foram batizados em Moisés, batizados na nuvem, batizados no rio, que eles comeram do manjar espiritual, tomaram da água espiritual, mas Deus não se agradou da maioria deles e eles se prostraram no deserto. E ali Paulo traz várias recomendações para nós. Olha, não sejais, pois, idólatras como eles foram. Não tentais a Deus como eles tentaram. Depois você dê uma lida ali em 1 Coríntios capítulo 10, né? Você vai encontrar essas exortações de Paulo, fazendo justamente essa tipologia, comparando o que aconteceu com o povo de Israel enquanto estava no deserto com a nossa vida de salvo hoje. Então, tipologia é justamente essa conexão, essa ligação entre o que aconteceu lá atrás com o que acontece hoje. As pessoas que viveram lá atrás com nós que estamos aqui hoje. Ou seja, ligações entre o que acontece lá
e o que acontece aqui conosco hoje. Continuando então. O tabernáculo de Moisés no deserto deixou profundas lições para a igreja. Nessa tipologia, descobrimos uma relação com a igreja e com o Senhor Jesus. Isso também, irmãos, esses temas serão tratados durante todo o trimestre. Nas lições posteriores, nós veremos o que representa cada um dos itens do tabernáculo, apontando para Cristo, apontando para uma obra de Cristo, apontando para uma característica do Salvador. Então, essa tipologia no tabernáculo está muito forte, está muito presente. Nós veremos isso mais detalhadamente nas próximas lições. Nas lições seguintes, veremos a importância simbólica do tabernáculo em seus adereços, utensílios e cultos, seus ministros e ajudantes, sua ordem e o significado de cada item na relação espiritual tipológica com a Igreja de Cristo. Então percebam, tudo isso será tratado mais detalhadamente nas próximas aulas. Segundo, a Igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. O tabernáculo e o templo de Salomão simbolizam a Igreja de Cristo, edificada para a morada de Deus em espírito. Efésios 2:22. Alguns textos do Novo Testamento fazem da tipologia o modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Mais uma vez, irmãos, estudaremos isso mais minuciosamente nas próximas lições. Nem compensa nós começarmos a trazer muitos exemplos para agora, porque trataremos disso mais minuciosamente nas próximas lições. Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organizado da comunidade cristã. Aqui eu interpreto que essa questão de igreja de Deus como edifício, que somos nós, né, precisa ser edificadas, não tem assim uma ligação tão direta com o tabernáculo. O comentarista fez essa tipologia, mas pelo que nós vemos no Novo Testamento, nas palavras de Paulo, ali nas epístolas, Paulo colocou o fundamento que é Cristo e nós vamos construindo o edifício com as nossas obras. E Paulo até diz, né, vê como cada um vai edificando sobre ele. Obras de ouro, prata, pedras preciosas, ou então madeira, ferro e palha. Então essa construção de obras não tem ligação direta com o tabernáculo. O que pode ter ligação direta com o tabernáculo é a igreja como sendo um organismo, uma união de todos os crentes formando o corpo espiritual da igreja, cuja cabeça é Cristo. Talvez nessa tipologia encontremos aí algumas semelhanças entre o tabernáculo, mas em relação ao fundamento que é Cristo, no sentido do que Paulo fala, né, da construção, da edificação da nossa vida com as nossas obras, com as nossas realizações, não tem, assim, no meu entendimento, uma ligação direta, ok? Aqui continuando, neste edifício os crentes em Cristo são identificados como pedras vivas, as quais são edificadas umas sobre as outras. Portanto, a igreja é o edifício espiritual construído para a morada de Deus, como o tabernáculo no Antigo Testamento. Acabamos de falar sobre isso. Ela também é tratada como o templo de Deus. Realmente a igreja é o templo de Deus, onde Deus se manifesta, onde a sua glória se manifesta. Hoje em dia, como nós individualmente somos o templo do Espírito Santo, como igreja, como organismo, também somos morada de Deus em espírito, e nesse caso sim, somos comparados ao tabernáculo, que era o local da habitação de Deus. A figura do templo aqui tem dupla referência, pois refere-se à igreja e também ao lugar da presença de Deus. A igreja é tipificada como a casa de Deus, de caráter familiar, porque a palavra casa, nesse contexto, refere-se à família que mora na casa. Aqui também é mais uma tipificação da igreja como sendo casa de Deus e tem assim uma relação pequena assim com o tabernáculo, mas aí cada professor pode buscar algum subsídio para melhorar essa frase. Eu não achei interessante para nós nessa aula. O tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava nele. A igreja é o tabernáculo espiritual, onde o Altíssimo habita e se manifesta gloriosamente. Realmente, a igreja é o nosso tabernáculo, é o tabernáculo espiritual, onde vemos
onde temos a habitação de Deus e a manifestação do poder de Deus de uma forma gloriosa. Tá certo que a igreja ultimamente tem passado por um momento de frieza espiritual, mas todos aqueles que são espirituais ainda continuam sentindo este mover do Espírito, continuam sentindo a presença de Deus de uma forma maravilhosa. Mesmo que a maioria esteja fria, mesmo que a palavra do Senhor esteja se cumprindo na vida de muitos, né? Quando o Senhor Jesus diz, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E realmente estamos vendo o amor de muitos esfriando. Mas eu creio que, em nome de Jesus, nós iremos mudar essa situação, nós que eu digo, a igreja, aqueles que estão ligados ao Espírito Santo de Deus, aqueles que estão buscando de Deus um avivamento para a igreja, nós veremos algo importante acontecer no meio do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, meus irmãos, terminamos aqui o terceiro tópico. Vamos agora para a conclusão. Esta lição teve por objetivo levar ao aluno à compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. O tabernáculo seria mais do que um protótipo ou um modelo futuro da igreja, no qual Deus revelaria a sua glória. Esse tabernáculo aparece como um bem futuro, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que veio a este mundo mostrar na prática o desejo de Deus em habitar com os homens. Ele fez isso na encarnação de seu Filho, o tabernáculo divino. Amém, meus irmãos? Então, estamos agora terminando a nossa participação nessa aula número 1. Gostaria só de informar aos irmãos, nós somos os responsáveis pelo site Estudantes da Bíblia. Nós deixaremos aqui na descrição do vídeo o endereço estudantesdabiblia.com.br, onde nós temos ali as lições bíblicas da CPAD transcritas em formato texto. Então nós temos as lições, o conteúdo das lições bíblicas desde 2004, ali publicadas, né, desde 2004 até 2019, são 15 anos aí praticamente, todas as lições bíblicas desde 2004 até as atuais estão publicadas ali em formato texto. E muito tem ajudado as pessoas, aos professores nas suas pesquisas. Eu mesmo fiz algumas pesquisas, né, sobre esse tema tabernáculo, encontrei ali por volta de 51 lições com menções sobre a palavra tabernáculo. Ali na página principal do site tem um campinho ali para você fazer busca, você digita ali uma palavra-chave sem acentuação e o mecanismo de busca mostra para você ali todas as páginas dentro do site Estudantes da Bíblia que contenham aquela palavra. Eu fiz ali uma consulta sobre a palavra tabernáculo, caiu 51 lições. Dessas 51 lições, caiu uma muito boa, teve uma muito boa, escrita pelo pastor Antônio Gilberto, tanto que eu trouxe um comentário sobre um texto que ele deixou registrado ali, e várias outras lições que você consegue tirar uma lição, um texto ou outro. Isso fora os livros, né, que estamos consultando também, esses livros aqui do Abraão de Almeida, esse livro aqui do Segredos do Tabernáculo de Moisés, o mesmo livro do comentarista Elienay Cabral. Em relação ao livro do Elienay Cabral, eu posso dizer para vocês o seguinte, no meu entendimento, eu imaginava que o livro, eu confesso para vocês que essa é a primeira vez que estou usando o livro, apesar de ter comprado já algumas vezes anteriormente, é a primeira vez que estou usando o livro de apoio para a lição. Eu, sinceramente, me decepcionei um pouquinho, principalmente com o capítulo 1. Por quê? Porque ele não traz, o livro não traz assim um subsídio complementar a todos os tópicos da lição. Ele traz algum assunto sobre o que a lição está tratando, mas ele não é fiel aos subtópicos. Por exemplo, nós tivemos 3 tópicos nessa lição número 1, e dentro dos 3 tópicos tivemos 3 subtópicos em cada tópico. Então, se você for contar, nós temos 9 subtópicos. E no livro dele eu encontrei alguma coisa para o primeiro subtópico, quando fala, por exemplo, das contribuições, não tem nada no capítulo 1 do livro que trata da lição número 1. Né? O livro tem 13 capítulos, tem a introdução e 13 capítulos, um capítulo para cada lição da revista, né?
E eu imaginava que cada capítulo fosse um complemento que abrangesse toda a lição, mas não. Pelo menos na lição número 1, ele não abrangeu toda a lição, ele não trouxe subsídios para todos os 9 subtópicos da lição, trouxe subsídios para uns 2 ou 3, ou no máximo 4 ali, e fiquei um pouco decepcionado com ele. Já esse livro aqui, O Tabernáculo de Moisés, gostei bastante dele, pelo menos nessa primeira aula, tem bastante material interessante aqui sobre cada um dos itens que nós vamos estudar. Esse do Abraão de Almeida, eu achei alguns erros de português nele, no começo faltando algumas frases e tudo mais, e eu procurei esse livro no site da CPAD e ele estava esgotado. Aí eu fui obrigado a comprar num outro site que eu encontrei na internet que tinha pronta entrega. Então, meus irmãos, nós vamos passando para vocês um parecer aí do que está nos livros, né, o que pode ser usado nos livros, porque eu sou a favor de que se compre, né, os livros, ajude os escritores aí que estão trabalhando na questão de gerar subsídios aqui para as lições. E uma outra coisa importante é que nós, como professores, precisamos ler bastante, precisamos nos aprimorar, porque nós estamos lidando com vidas, com pessoas, e para isso precisamos estar sempre melhorando. Quem para de aprender acaba não tendo condições de ensinar. Enquanto estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos aptos para passar o conhecimento para outras pessoas. A partir do momento em que paramos de aprender, paramos de crescer, nós nos descredenciamos a continuar ensinando. Que Deus nos abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser.